Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Dessa vez trazendo boas notícias. Um levantamento da Aliânima trouxe informações a respeito do bem-estar animal quando se diz respeito à suinocultura. E tem novidade boa por aí. E quem vai trazer essas informações para nós é a presidente da ONG Aliânima, portanto, a Patrícia Sato. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Letícia. Um prazer. Obrigada pelo convite. Patrícia, um dos principais aspectos, né, de melhora que esse relatório trouxe, né, em comparação ao ano de 2020, foi a questão do alojamento das matrizes, né, das fêmeas. Então, ao invés de ficarem em celas individuais, isso foi passado para alojamentos coletivos feitos por várias empresas, né, que adotaram esse sistema. Me fala um pouquinho então sobre o número, né, dessas empresas que melhoraram, portanto, esse sistema e quais são os benefícios, né, que essa mudança pode trazer. Uhum, claro. Esse ano foi a nossa segunda edição desse levantamento, né, com as empresas. A gente percebeu que teve uma maior responsividade, mais empresas respondendo a esse nosso levantamento, a gente vê como muito positivo, né, porque não só é importante a realização na publicação desse compromisso, mas também a transparência, né, seja com o consumidor, seja com a sociedade civil e com as organizações, como a Liânima, né. Então, mais empresas estão respondendo e houve sim uma melhoria nesse processo de transição do alojamento individual, né, nas celas, para as baias em grupo, pelo menos durante a fase de gestação. Certo. E essa mudança, então, né, de tirar essas fêmeas na fase de gestação das celas individuais para os alojamentos em grupo, que tipo de benefícios essa mudança traz? E ela também pode trazer algum aumento na questão da produtividade? Então, de acordo com algumas pesquisas científicas, inclusive conduzidas aqui no Brasil, né, o que acho que é muito importante a gente ter dados nacionais, né, e também por depoimentos de alguns produtores aqui, de granjas, a gente percebe que uma vez que você faz a adaptação e acerta a logística e a estrutura da granja, né, que tem essa mudança estrutural de alojamento, é possível ou a produtividade ser mantida, né, o desempenho zootécnico das matrizes ser mantido, ou até ser superior, ser melhorado. Isso acontece por conta de você promover o nível de bem-estar desses animais, né, inclusive de saúde, né. A cela de gestação, ela é uma instalação extremamente limitante, né, tanto causando um desconforto físico muito intenso, mas também essa estase, é, impedir uma atividade física das matrizes promove atrofia muscular, problemas articulares, alguns problemas urogenitais e até psíquico, né, por conta de distúrbios comportamentais, porque você não está permitindo uma liberdade dos animais manifestarem seu repertório comportamental natural. Então, isso pode sim trazer benefícios. E Patrícia, essa é uma tendência, né? Essa mudança, então, principalmente, né, dessa questão das fêmeas em gestação, é uma tendência ou é uma exigência que em algum momento vai passar a ser obrigatória, né, para os suinocultores? Então, o movimento começou de forma pela iniciativa privada, junto com as organizações, né, de proteção animal, como a Liânima. Então, acho que o primeiro compromisso foi feito em 2014 pelos maiores frigoríficos. E só que hoje, né, no início desse ano, de 2021, entrou em vigor a Instrução Normativa 113, que foi publicado pelo Ministério da Agricultura, que fala especificamente de bem-estar de suínos. E lá prevê, sim, a transição para alojamento em grupo para as matrizes. A diferença é que o prazo para completar essa transição, a instrução normativa, ela dá uma permissividade muito maior do que os compromissos têm sido firmados, né? Então, a gente tem compromissos
de 2025, 2026, até mesmo até 2029, enquanto que a instrução normativa permite até 2045. E isso a gente tem um pouco de preocupação no sentido de que tem se mostrado desnecessário todo esse prazo de transição, pelo menos pelas maiores, né? E então a gente espera que os compromissos sejam mantidos no seu prazo. Certo. E além dessa mudança, né, que foi pontuada, inclusive no relatório vocês trazem, né, os números das grandes indústrias, né, que responderam a esse questionamento. Há também os gargalos, né, em relação ao bem-estar animal, que ainda tem um pouco de dificuldade de ser mudado nesse setor. Quais são esses principais problemas, Patrícia, que ainda precisam ser trabalhados e o porquê dessas dificuldades? Uhum. Ainda em relação ao alojamento das matrizes, das porcas, durante a gestação, a gente percebe ainda uma heterogeneidade no tempo que essas matrizes ficam no início da gestação, né, logo após a inseminação. Várias pesquisas sugerem que você fazer o cobre solta, né, que é você misturar as matrizes em grupo logo após a inseminação, é, pode ser positiva, né, não prejudicando a produtividade, mas também melhorando o nível de bem-estar. Então, mas muitas empresas ainda não estão comprometidos a realizar esse sistema cobre-solta. Então, e a instrução normativa ela permite até 35 dias, o que a gente também considera um pouco desnecessário. E uma das dificuldades que as empresas têm reportado é a dificuldade com o financiamento, né, porque é uma mudança estrutural bem significativa, né, além do planejamento das instalações e também da precificação do produto final, né? Já que seria considerado um valor agregado, né? Uma questão de melhoramento dessa carne, que o consumidor possa ver isso como algo positivo, mas não estão certos do quanto que o consumidor pagaria mais. Então, isso também está sendo uma dificuldade para a indústria. E tem. E Perdão, pode continuar. E sobre outras questões, principalmente no manejo na maternidade, né, dos leitões, a gente tem aquelas práticas que são consideradas dolorosas porque não são feitas rotineiramente com controle de dor, né, nem com uso de anestésico nem analgésico, como a castração dos machos, a castração cirúrgica, o corte de cauda, o desgaste de dentes e a moça, né, que é aquela identificação pela orelha. E pela indústria, parece que, com exceção da moça, né, da identificação da orelha, parece que todos estão evoluindo nesse sentido. Mas, desculpa, do corte de cauda. A moça também está sendo prevista para ser banida pela instrução normativa. Certo. E essas outras medidas, né, como você falou, desgaste de dentes, a moça, elas não dependem muito de financiamento, né? Assim como a gente fala da mudança estrutural da granja quando se fala do alojamento das matrizes. Então, por que ainda há uma dificuldade em mudar essas medidas? É uma questão cultural? Há outras alternativas para, por exemplo, fazer essa marcação nos leitões sem ser esse corte na orelha? Né? O que dá para ser feito, Patrícia? Uhum. O principal desafio reportado pelas empresas é o corte da cauda, porque o não corte da cauda, se manter todas as condições da mesma forma, é, vai acontecer o canibalismo, né? Aquela mordedura, os leitões vão morder a cauda um dos outros e promovendo lesões, enfim, bastante problemáticas que interferem na produtividade, no ganho de peso. Isso é um problema bem significativo, né, para a suinocultura. Então, seria determinar vários fatores para tentar minimizar esse problema do canibalismo. Aí pode ser variável, tanto com enriquecimento ambiental, diminuindo a densidade, né, a lotação nas baias, mas não está sendo muito simples fazer essa correção, né, para não precisar fazer esse corte da cauda.
Pros outros procedimentos já está sendo bem menos complicado, né? Da identificação da orelha, alguns produtores falam que têm dificuldade de achar uma alternativa viável, que o brinco se perde com uma certa facilidade, então depois não consegue identificar o animal. O microchip já é mais caro, né? Então mais oneroso para o produtor. E, enfim, e teria a tatuagem também, mas que alguns clientes parecem que estão se queixando da tinta que é aplicada na orelha. Certo, Patrícia. Então, há questões que podem ser resolvidas com um pouco mais de financiamento, o que não é fácil de se conseguir, e outras questões que também têm essa parte mais cultural, vamos dizer assim, que precisa de um pouco mais de esforço e boa vontade do produtor também de querer evoluir nesse sentido, né? Sim, sim, com certeza. Assim como a gente, como produtor, levou décadas para aperfeiçoar no sentido de produtividade o sistema que a gente tem atualmente, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai achar uma alternativa perfeita que também leve em consideração o bem-estar dos suínos, né? Então, são medidas que a gente tem que testar e ver o que dá certo. Cada situação, cada região do Brasil pode apresentar resultados diferentes. Então, tá sendo tanto um pouco empírico quanto também dependendo de respaldo científico, né? E de forma geral, Patrícia, com esse relatório, que é a segunda edição, né, publicada no ano de 2021, dessa maneira geral, esse overview, como que você considera, então, essas mudanças todas, todos esses apontamentos que vocês conseguiram junto das empresas? O ano de 2021 foi positivo em relação ao bem-estar animal para a cadeia da suinocultura? A gente considera que sim, que foi positivo, né? Principalmente traçando essa comparação com o último relatório. A gente percebe o quanto que as empresas estão se preocupando em ser mais transparente em relação ao compromisso que foi firmado, e mais empresas do ano passado para cá se comprometeram. Então, a gente tem mais de 60% aí do plantel, teoricamente, comprometido a banir as células de gestação. Então, a gente vê sim como um positivo, mas tem alguns desafios que a gente precisa ainda sanar, né, para realmente ter uma mudança a nível nacional. Certo. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Esperamos outras novidades e outras informações a respeito da melhora, né, desse caminho, então, para frente no que diz respeito ao bem-estar animal. Eu que agradeço. Estivemos aqui, portanto, com a Patrícia Sato, que é presidente da Aliânima e que trouxe informações a respeito de um relatório sobre o bem-estar animal dos suínos. Esse relatório que foi divulgado agora no final de 2021, comparando então com o ano de 2020. Essa é a segunda edição desse relatório e um dos pontos positivos foi o aumento então nas empresas, né, que tem as integradoras principalmente, que trouxeram a seguinte informação, que aumentaram, portanto, o número de celas banidas, né, celas de porcas que estão em gestação individuais. Então essas celas foram banidas e essas matrizes passaram então esse período de gestação em alojamentos coletivos, o que, segundo as regras de bem-estar animal, trazem mais benefícios então para esses animais. Mas, de acordo com a Patrícia, ainda tem alguns gargalos em relação a essa medida, por exemplo, já que é preciso fazer uma modificação física na granja, é preciso de financiamento. Então, algumas empresas falam sobre essa dificuldade da obtenção de financiamentos, né, alguns produtores também. E também tem outras práticas no manejo, principalmente de leitões, que preocupam um pouco a ONG Aliânima. Algumas delas, por exemplo, o corte na orelha dos leitões para identificação, o corte na cauda e também o desgaste nos dentes. E, segundo a Patrícia, algumas dessas medidas já existem alternativas, mas que dependem também um pouco da boa vontade do produtor de mudar, né, esse tipo de manejo, e outras questões ainda precisam ser trabalhadas. Mas fato é que
De forma geral, a Patrícia considera esse ano de 2021 como positivo no que diz respeito ao bem-estar animal e que, segundo ela, cerca de 60% do plantel brasileiro de matrizes já está, então, vamos dizer assim, comprometido, né, segundo essas empresas, a ser mudado de celas individuais durante a gestação para alojamentos coletivos. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.